Olá, meus amores do terceiro ano C, tudo bem? Hoje vou falar um pouco sobre a atividade do dia que está no caderno Juntos pelo Saber 3 de Matemática. Vamos lá? Fala um pouco sobre as figuras geométricas planas. Aqui nós temos algumas delas. Vamos observar. Aqui no capítulo 2 diz reconhecendo figuras geométricas planas. Essas figuras geométricas planas, elas têm algumas características em comum, outras não, mas é bom lembrar que elas são elas que a gente estudou também no caderno anterior, no caderno 2, e que formam geralmente o que? As figuras espaciais. Lembra que vocês desmontaram, fizeram a planificação do bloco retangular e descobriram que um bloco, que é uma figura espacial, é formada de figuras planas como o quadrado e o retângulo. Vocês fizeram de outras também. Então aqui está algumas figuras geométricas planas. Nós temos o triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o losango, o paralelogramo, o trapézio e o oval. Então, essas figuras geométricas aqui, elas possuem lados. Já o círculo e o oval, eles não têm lados, porque tem todo o formato arredondado. Vamos lá. Nessa primeira questão aqui, nesse quadro, vocês vão fazer apenas o seguinte: vão desenhar todas as figuras geométricas que vocês ainda se lembram, que vocês já estudaram e lembram, e vai colocar o nome delas, ok? Página 25. Na página 26, vocês vão observar o seguinte: o formato desse tabuleiro. O formato do tabuleiro se parece com qual figura geométrica? E essas pecinhas vermelhas e douradas se parecem com qual figura geométrica plana? Tá bom? Então, questão 1 diz assim: qual a figura geométrica plana que tem o mesmo formato do tabuleiro de damas? Desse tabuleiro, então, qual é a figura geométrica que parece esse formato aqui do tabuleiro e qual a das peças? Que outro jogo você conhece em que as peças possuam o formato de figuras planas? Escreva o nome dos jogos e das peças. Então, você vai pensar aí, que outro jogo você conhece que tem algum formato de figura plana? Você vai escrever o jogo e dizer quais são essas peças que parecem. Página 27. Pedro lembrou das figuras geométricas planas. Então, aqui tem, o triângulo, que tem 3 lados, o círculo, que possui todos os contornos arredondados, o quadrado, que tem os 4 lados iguais, e nós temos o retângulo, que tem 4 lados, mas apenas os lados opostos que são iguais. Vamos explorar. Cauê achou bem interessante a organização de Pedro, que ele fez para diferenciar as figuras geométricas planas ao olhar a quantidade de lados, mas ficou com uma dúvida: se duas figuras tiverem a mesma quantidade de lados, como podemos diferenciá-las? Das figuras com 4 lados, já estudamos o retângulo e o quadrado. Olhando para eles, é possível pensar em um modo de diferenciá-los? Então, você vai olhar. Olha esse lado, e esse é o retângulo. Dá para você diferenciar? Então, você vai responder se sim ou não. Dá para perceber que é diferente? Sim. Porque você vai dizer. Porque assim, os dois têm 4 lados. Mas mesmo assim, dá para diferenciar? Você vai responder, tá bom, meu bem? Aqui na página 28, nós temos o quadrado e o retângulo. E aí a gente vai observar as características. Olha, veja o quadrado e o retângulo a seguir. Olha o quadrado. Ele tem 1, 2, 3, 4 lados. Possui
1, 2, 3, 4 vértices, que são essas pontinhas vermelhas, ou seja, cada canto a gente chama de vértice. E aqui são os lados. Aí aqui a gente tem a figura do retângulo. O retângulo tem 1, 2, 3, 4 lados. E quantos vértices? 1, 2, 3, 4. 4 cantinhos também. Então aqui vocês vão observar, ou seja, as características do quadrado, do retângulo e vai responder essas 3 questões. Questão 1. Quantos vértices tem o quadrado? E o retângulo? Vai responder aqui. Olhe com atenção para as 2 figuras geométricas acima. O que você percebe em relação ao tamanho dos lados? Existe alguma diferença do quadrado para o retângulo? Quando olhamos o tamanho dos lados, então vocês vão observar os lados e vai dizer se há essa diferença e o que. É possível afirmar que, mesmo sendo figuras diferentes, o quadrado e o retângulo apresentam algumas características em comum? O fato de serem figuras geométricas diferentes não quer dizer que tudo é diferente. Então, você vai responder aqui a seguinte questão. O quadrado e o retângulo têm quais características em comum? O que elas têm em comum? Você vai escrever aqui. Página 29. Já vimos um pouco das características do quadrado e do retângulo. Vamos explorar agora outras características do triângulo. Então, aqui tem a figura do triângulo, os vértices e os lados. Olha, lado 1, 2, 3, vértice 1, 2, 3, que é cada cantinho, cada ponto. Na figura acima, temos 3 lados. Todos esses lados se encontram e fecham a figura. Não deixam um espaço aberto. O lugar onde os lados se encontram recebe o nome de vértice. No triângulo acima, os vértices foram destacados com um ponto laranja, que esses pontinhos aqui. Usando o que aprendemos, observe as figuras abaixo e responda a questão. Aí aqui tem a figura 1 e a figura 2 são triângulos? Você vai responder sim ou não e por quê? Se é triângulo, sim, porque, ou não, porque, tá bom? Bom, meus amores, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês já sabem que é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Boas atividades e um cheiro!